Alô, você que me ouve. Seja bem-vindo ao podcast Romanceiro Vivo. Eu sou Clotilde Tavares e este é o nosso episódio número 3, que dá continuidade ao tema principal, o romance tradicional cantado. Mas antes de prosseguir, um aviso importante. Se esse é o primeiro episódio que você ouve, se você entrou no podcast por aqui, eu sugiro que pare agora e escute o primeiro episódio, pois o podcast foi idealizado como um curso. E seus episódios seguem uma sequência lógica de informações. Lá também eu me apresento e falo um pouco sobre como vamos fazer ao longo desses nossos encontros. No primeiro episódio, eu falei de maneira geral sobre o romance. No segundo, comecei a detalhar, definir melhor, fiz diferenças entre o romance, cordel e a cantoria de viola. E em cada episódio, eu apresentei um romance diferente para ilustrar. Então, no episódio de hoje, eu vou falar sobre a forma desses romances. Que tipo de verso, de métrica, de rima, de estrutura e de linguagem. Ou seja, dos elementos que fazem parte dessa composição poética. E no final, eu canto o romance de Gerineldo e falo um pouco sobre a origem dele. Nos 2 episódios anteriores, você já deve ter ouvido eu falar o termo verso de 7 sílabas, ou redondilha maior. Deve ter se perguntado o que é isso, e deve ter ouvido também eu prometer que ia explicar. Pois então, chegou a hora. Isso porque, para entender poesia, pois toda poesia é uma arte essencialmente oral, no sentido de ser dita em voz alta, a gente precisa conhecer e entender alguns atributos dessa arte. No caso, aqui, para nós, interessa basicamente a métrica e a rima. Tudo bem, eu sei que é um tipo de poesia sem métrica e sem rima, mas essa, da qual estamos tratando aqui, que é a poesia popular tradicional, ela tem métrica e tem rima. Aliás, para curtir tudo aquilo que a poesia, qualquer tipo de obra poética, nos oferece, é preciso que ela seja dita em voz alta. A poesia, ao contrário da prosa, precisa do fenômeno da voz se estendendo no espaço. E essa voz, nessa poesia de que estou tratando, repete os sons, que é a rima, e tem uma cadência, que é a métrica. A poesia é uma arte que, além da métrica e da rima, também tem outros elementos, como ritmo, figuras de linguagem, como metáforas, aliterações, paráfrases, símiles, elipse e etc, etc. Você já deve ter escutado isso. Talvez tenha esquecido. Mas se ficou curioso, dê um Google em figuras de linguagem e aprenda mais um pouco sobre esse tema. E se você já sabe do que estou falando, tenha paciência, pois para aqueles que não sabem, esse é um mundo quase impenetrável. E já tive alunos que diziam, professora, meu ouvido é duro, a poesia não entra. E eu dizia, e continuo dizendo, entra, claro que entra, tenha paciência. Leia em voz alta. Então, para evitar confusão, vamos começar pela definição de alguns termos. O que é a poesia? É a mesma coisa que poema? Na linguagem cotidiana, a gente diz, fulano vai recitar uma poesia. Ou então, escrevi uma poesia para ler no aniversário da minha mãe, ou coisa parecida. Mas aqui eu vou chamar de poesia a arte de escrever em versos, usando os elementos de linguagem dos quais falei acima, métrica, rima, figuras de linguagem, etc. E o poema
é a composição poética decorrente da prática dessa arte. A Ilíada, os Lusíadas, os sonetos de Shakespeare, os poemas de Drummond, os poemas de Leminski, de Adélia Prado, ou os despretensiosos versos que adolescentes fazem para agradar a pessoa amada, repito, desde que essas composições tenham os elementos da poesia já mencionados, como falei há pouco, são poemas. Mas sem os elementos da linguagem poética, não há poema. O que há é somente uma linha debaixo da outra. Chamamos verso a cada linha do poema, mesmo que aquela linha tenha apenas uma palavra. Chamamos estrofe a um conjunto de versos. Podemos ter quadras, que são estrofes com 4 versos, sextilhas, com 6 versos, oitavas, com 8 versos, e assim por diante. Também há poemas que não se estruturam em estrofes, como a Ilíada, por exemplo, ou o Caso do Vestido, de Drummond. Também podemos ter poemas com vários tipos diferentes de estrofe no mesmo poema, como o Navio Negreiro, de Castro Alves. Também na poesia há o conceito de sílaba poética, mas a sílaba poética é diferente da sílaba gramatical. Essas coisas que estou dizendo podem parecer enfadonhas. Você pode estar aí achando esse negócio muito chato, mas tenha um pouco de paciência. Preste atenção, porque é importante, já que estamos estudando os romances, que são obras poéticas, é necessário que a gente saiba o mínimo sobre os elementos dessa arte. Chegamos, então, ao verso de 7 sílabas, aquele de que eu venho falando, denominado redondilha maior, que significa simplesmente que cada linha ou verso da estrofe, conjunto de versos ou do poema, tem 7 sílabas poéticas. Se você vem ouvindo o podcast desde o primeiro episódio, está lembrado do início do romance de Juliana e do Jorge. Que tu tens, Juliana, que estás tão triste a chorar? É por causa do Jorge, que com outra vai casar. Então, cada verso desse, cada linha, tem 7 sílabas poéticas, embora o número de sílabas gramaticais varie entre os versos. Na contagem das sílabas poéticas, há 2 coisas que devemos lembrar. A primeira é que 2 vogais se juntam e soam como se fosse uma. O nome disso é elisão. E a contagem das sílabas no final do verso é feita somente até a última sílaba tônica da palavra. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Lembram disso? Oxítona. Contamos até a última sílaba, como café. Termina a contagem em fé. Paroxítona. Contamos até a penúltima sílaba, como soldado. Termina no dado. E proparoxítona. Contamos até a antepenúltima sílaba, como em páginas. Então, vamos lá aos primeiros versos. Que tu tens, Juliana. 7 sílabas, conte comigo. Que tu tens, Juliana. Viram que é, a primeira lição é que é 2 sílabas gramaticais, mas sílaba poética é só uma, que é. Segunda linha, que estás tão triste a chorar. 7 sílabas, que estás tão triste a chorar. 2 elisões, olha. Que estás, fica assim, que estás. E tão triste a chorar, fica tão triste a te-a. 2 sílabas viram te-a. Que estás tão triste a chorar. É por causa de Dom Jorge, a gente conta até o Jor, que com outra vai casar. Mas conte comigo, vamos lá. Que tu tens, Juliana? 7. Que estás tão triste a chorar. Mais 7.
É por causa de Dom Jorge, mais 7, que com outra vai casar. Pronto. Isso daí é uma quadra. Por quê? Porque tem 4 linhas. E assim vai. O segundo romance que ouvimos, A Rainha e a Cativa, é a mesma coisa. Quer ver? Moro se fores a guerra, 7. Traz-me uma cristã cativa, 7. Que não seja muito feia, 7. Nem gente de vilania. Pronto, 7 sílabas, obedecendo aquelas regras que falei antes. Olha a cadência comigo. Tan, 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 param, pam, pam. 7 pedacinhos de sons. Mas veja também que as 7 sílabas, quanto à cadência ou ritmo, se dividem em um pedacinho de 3 e outro pedacinho de 4 sílabas. Pam, 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 3. Param, pam, pam, 4 sílabas. Isso é um ritmo especial, muito frequente nessa poesia que estudamos, com suas características populares, espontâneas, de autoria incerta, ninguém sabe quem escreveu e que grudam no ouvido. Quer ver? Diga comigo as palavras maracá, maracatu. Maracá, maracatu. 7 sílabas. Olha, moro se fores a guerra, maracá, maracatu. Traz-me uma cristã cativa. Que é que tu tens, Juliana, que estás tão triste a chorar? Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Maracá, maracatu. Estão vendo? É só dizer essas palavras mágicas que você vai reproduzir a cadência certa da redondilha maior. Não tem erro. Agora, um detalhe. Se há uma redondilha maior, deve haver uma redondilha menor. Concorda comigo? Pois existe sim a redondilha menor, que tem apenas 5 sílabas poéticas contadas do mesmo jeito. Eu pretendo mostrar neste podcast ainda mais para frente, pelo menos 2 romances em redondilha menor. Agora que você já sabe o que é métrica, vamos falar um pouco de rima, que é mais fácil. 2 palavras rimam entre si quando as suas partes finais combinam de uma das 2 seguintes formas. A primeira forma é a rima soante ou consoante, na qual as palavras precisam rimar exatamente, precisam ter a mesma terminação. Por exemplo, bandeira rima com cadeira, disposto rima com agosto, salário rima com aniversário e etc. E o segundo tipo de rima é a rima toante, onde rimam somente os sons das vogais. Por exemplo, cativa rima com amiga, bordado rima com cavalo, amigo rima com querido e assim por diante. Você vê que é conservada apenas as vogais, as consoantes mudam. Observe que nos romances medievais, a rima utilizada é toante. No caso de Juliana e Dom Jorge, há muitas rimas soantes, mas é pura coincidência. Principalmente se as palavras terminam em ado ou ão, que são terminações muito comuns na língua portuguesa. A rima está presente nos versos pares, ou seja, o segundo verso rima com o quarto, com o sexto e assim por diante. Além de métrica e de rima, você já deve ter notado que o formato dos romances, no que se refere à sua organização em estrofes, é variado. Pode ser estrofes de 4 versos ou linhas, como a versão de Juliana e Dom Jorge que eu apresentei no primeiro episódio. Mas, na maioria das vezes, as versões são de construção irregular, no que se refere a estrofes, e os poemas não têm repartições.
Isso não tem a menor importância. A gente só nota quando escreve a letra para um trabalho como esse. Como é uma obra cantada, transmitida oralmente, essa divisão geralmente passa despercebida. Outras coisas importantes na linguagem do romance são a forma dialogada, onde podemos identificar a fala dos personagens, como na estrofe inicial de Juliana e do Jorge, ou quando identificamos também a voz do narrador, como em Rainha Cativa. Essa linguagem dialogada, dinâmica, profundamente teatral, se vale também de repetições para facilitar sua memorização. Como as lendas e as histórias que lhe davam origem eram muito conhecidas, a narrativa era sintética e muitas vezes omitia detalhes, guardando apenas os acontecimentos principais. Algumas das versões nos parecem sem pé nem cabeça, porque não contam a história toda. Eu gosto de pensar que os romances são como aqueles velhos mosteiros que foram perdendo torres, janelas, alas inteiras, mas que a construção que restou dá uma ideia de como era o prédio original e ainda guarda elementos belos e que nos emocionam. Agora, vamos ao romance de hoje. Gerineldo, Gerineldo, pajem do rei mais querido, valha-me Deus, Gerineldo, corpo que tu tens tão lindo. Queria te ver à noite no meu jardim florescido. O romance que vou apresentar hoje é a história de Gerineldo. O episódio se refere à lenda dos amores de Emma, a filha de Carlos Magno, com o secretário do imperador, Eginhard, ou Eginardo. Em algumas regiões, o romance é chamado de Reginaldo, ou Regineldo, ou Rinaldo, ou Rinaldo. Aqui, na versão que vou apresentar, vamos chamá-lo de Gerineldo. Supõe-se que essa lenda circule desde o século XII. Esse Eginhard realmente existiu. Ele era secretário de Carlos Magno e escreveu uma biografia do imperador, que tinha muitas filhas e era resistente a cedê-los em casamento, mesmo a nobres e fidalgos. Quem sabe, daí ter surgido muito tempo depois a lenda e o romance. O tema de Gerineldo trata do convite que a infanta faz ao pajem e jardineiro do rei, depois de elogiá-lo pelo seu belo corpo, para que vá ao quarto dela à noite, depois que o rei, seu pai, adormecer. Gerineldo reforça sua condição de criado, como se estivesse apenas cumprindo uma ordem. Na hora marcada, ele tem medo, fica indeciso, calcula o perigo que corre, e essa indecisão faz com que ele circule em várias voltas pelas muralhas do castelo até criar coragem de entrar no quarto da infanta. Lá dentro, dedicam-se ao amor e adormecem. Mas o rei acorda de um pesadelo e chama o pajem, que não atende. O rei, desconfiado, corre ao quarto da infanta e encontra o casal adormecido. Coloca a espada entre eles e vai embora. Ao amanhecer do dia, a infanta, ainda adormecida, mexe-se, toca o frio do aço e acorda assustada, sabendo então que o pai esteve ali. Manda Gerineldo para o jardim, onde o rei o encontra e ameaça matá-lo. Mas aí o monarca recua. Como criou o pajem desde menino e o estima muito, muda de ideia e diz que, em vez de matá-lo, vai casá-lo com a infanta. Gerineldo, no entanto, recusa, alegando que só casará com mulher que for pura e que nunca tenha gozado. Esse Gerineldo... Esse final surpreendente e cheio de irreverência é que me faz gostar do romance. Outras versões têm diferentes conclusões. Em uma delas, Gerineldo e a infanta fogem para outro país.
Em outra, o navio que os levava naufraga e eles morrem afogados. Noutra, eles se casam realmente, para a alegria de todos, depois que se descobre que o rapaz era de origem nobre. Esta versão, que eu gosto, tem imagens e referências de cunho erótico e sensual que ganham completamente a minha simpatia. A infanta é uma mulher decidida, cheia de atrevimento. Ela solicita o pajem amorosamente e o escolhe pela beleza e pelos atributos físicos. O elogia, ignora suas negativas e sua aparente modéstia. Praticamente o obriga a procurá-la em segredo no seu jardim enflorescido. Todos sabemos que jardim é esse que ele é chamado a cultivar. Outros elementos também são encantadores. Os sapatos de seda que ela pede ao amante para calçar, para não fazer barulho. A desnecessária pergunta quando ouve as batidas da janela: quem bate no meu postigo? A inocente. A espada nua, fora da bainha, colocada pelo rei entre o casal, que também é um elemento que encontramos em outras histórias medievais, carregado de grande significado simbólico. A desculpa de Girinelda ao rei para explicar sua palidez depois da noite de amor. Colhi uma rosa que roubou minha cor, por isso está tão desfalecido. E, finalmente, e aí já vemos o Girinelda esperto e calculista, a última afirmação, que serve de conselho para todas as virgens atrevidas que escutavam a cantiga do romance nas suas horas de lazer ou enquanto bordavam. Homens só se casam com virgens, não se pode confiar neles. Do ponto de vista da construção, confirmamos a redondilha maior, o verso de 7 sílabas poéticas, com rimas toantes nos versos pares. Prestem atenção quando forem escutar o romance. E para manter a poesia original, que eu guardo ainda na cabeça, ouvido das romanceiras, conservei algumas palavras ou construções como castilho, no lugar de castelo, não havindo, em lugar de não veio, ou não ha ido, em lugar de não foi. Além de conservarem a rima toante com o uso das vogais i e o, tem um leve sabor de Espanha, e isso me agrada muito. Vamos ao romance? Gerineldo, Gerineldo, pajem do rei mais querido, valha-me Deus, Gerineldo, corpo que tu tens tão lindo. Queria te ver à noite no meu jardim florescido. Como sou vosso criado, Senhora, brincas comigo. Eu não brinco, Girineldo, é de ver o que te digo. Que ora quereis, Senhora, que venha vosso pedido. Logo após a meia-noite que o rei estará dormindo. Calça, sapatos de seda, pra subir no meu postigo. Chega da meia-noite, Girineldo não há vindo. Deu 7 voltas ao palácio, outras 7 ao castilho, e só na 7ª volta ao quarto da infanta ido. Bateu de leve na porta com edui grande sigilo. Quem no meu quarto se atreve, quem me chama no postigo? Senhora, sou Gerineldo, vim cumprir o prometido.
sua mão na cama lhe ha metido, começaram a lutar como mulher e marido, e cansados de lutar cairão adormecidos. O rei acordou aflito de um sonho despavorido. Estão me roubando a infanta ou tomaram meu castilho. Depressa chama seu pajem, pedindo-lhe seus vestidos. Gerineldo, 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 tu polido. 3 vezes chamou o rei, ninguém lhe ha respondido. E o rei, que algo suspeitava, ao quarto da infanta ido, encontrou os dois dormindo, como mulher e marido. A espada pôs entre eles para que sirva de aviso. Sentindo o frio do aço, a infanta se ha estremecido. Desperta-te, Gerineldo, nós estamos em perigo. A espada do meu pai entre nós ficou dormindo. Senhora, que faço eu para não ser conhecido? Vai logo para o jardim a cortar rosas e lírios. Ali encontrou o rei, ao dar a volta ao castilho. De onde vens tu, Gerineldo, pálido e descolorido? Cortei uma rosa branca do seu jardim tão florido. A rosa roubou-me a cor, deixou-me desfalecido. A rosa que tu cortaste, por seres tão atrevido, pertence ao jardim do rei, que pra ti é proibido. Tu me mentes, Gerineldo, pois com a infanta tens dormido. Pois mata-me, senhor rei, que eu tenho merecido. Não te mato, Gerineldo, te criei desde menino. Te casarei com a infanta, por fim serás seu marido. Senhor, tenho juramento a minha mãe prometido, que mulher que antes gozasse nunca serei seu marido. Ai, eu gosto tanto desse romance, delicado, cheio de belas imagens, de sensualidade, de suspense, de humor. Ai, como gosto! No próximo episódio, eu vou falar um pouco sobre a origem dos romances e explicar também por que é que esses poemas são chamados de romances. Até lá!